se os sócios votarem na maioria a favor do impeachment do Augusto, aí, ó, beijo nas crianças, pode beijar a viúva, o Augusto Melo tá fora do Corinthians mesmo. E aí, Ronaldo? Então, a gente espera isso, a limpeza, né? Porque agora já começou, termina. A gente espera isso há muitos anos. Essa que é a verdade. E você falou que não quer o passado, as teias de aranha. Não, ninguém quer mais. Não, ninguém atura mais. Se caiu um lá dentro, já tinha um rondando lá. Que era o irmão do outro. Tava lá, rodando lá, o irmão. Mas não vai entrar de gaiato, tá todo mundo de olho. Agora a fiscalização Mas como é que foi recebido mais lá? do que foi. Na torre, como é que foi na no bar torre, da torre? lá na torre, caiu a bandeja, correu todo mundo. Então tá assim. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar as últimas informações sobre o Timão, essa polêmica envolvendo Augusto Melo. Ele tá fora do Corinthians, pelo menos por enquanto, né? Vai ter que provar sua inocência. E lá no Jogo Aberto rolou as últimas notícias, debate, informações de bastidores. O Capelanes foi lá no Parque São Jorge e pôde trazer as últimas notícias, as últimas informações que acabaram de sair nessa terça-feira, né? Então, muitas informações é o que vamos ver a partir de agora. O que esperar? Será que os antigos voltarão ao poder no Corinthians? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Deixa o like e inscreva-se para não perder nada. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, é claro. O link do Jogo Aberto estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Afastamento do Augusto Melo, tudo. Deixa eu sentar aqui, vou olhar pro Capelanes agora. Já conta os detalhes e agora os próximos passos. Tudo, Capelanes, não esconda o jogo. Vamos lá, é engraçado, né, Negrão? Ele vai colocando a sirene ao invés de colocar o hino, porque realmente, Negrão, você tem toda a razão. É caso de polícia, até porque ontem o Augusto Melo, ele teve um pedido de habeas corpus negado. Então agora ele vai ter que se virar. Isso, vai Corinthians, coisa maravilhosa, e a coisa vai virar, a maré vai virar. Então assim, agora ele vai ter que se virar com a justiça. Tá? E olha, ontem até, vou me colocar nessa também, uma boa parte da imprensa deu uma bela de uma barrigada, porque, ah lá, o Augusto Melo renunciou. E aí, na verdade, ele deu um discurso já acusando a derrota antes mesmo da votação, porque é aquilo que a gente vem falando há muito tempo, gente. A gente tem informação daqui de bastidor, conversa com muita gente que tem o poder do voto. E aí os conselheiros definiram, foram 236 votos, 176 a favor do impeachment do Augusto Melo. Então assim, foi uma goleada. Então para poder explicar, gente, estamos aqui no Parque São Jorge, por quê? Vamos mostrar aqui daqui a pouquinho, conselheiros, imprensa e sobretudo, o novo presidente do Corinthians, Osmar Stabile, vai conceder a sua primeira entrevista coletiva como presidente oficial do clube, correto? O Augusto Melo, por hora, está afastado. Empichado? Ainda não, afastado. Então, daqui a pouquinho, por volta das 3 horas da tarde, começa a entrevista coletiva do Osmar Stabile, agora presidente do Corinthians em exercício, e o Armando Mendonça, que era o segundo vice e assume como primeiro vice. Muita gente fala que isso pode refletir no campo de jogo e tal, mas o Corinthians minimamente está blindado no comando do Fabinho Soldado. A informação que nós temos, Rê, é que por mais que muita gente tenha informação, e a gente respeita, não é desmentidor de notícia, é que o Fabinho Soldado, o Osmar Stabile, não pensa em modificar absolutamente nada. Vai com o que tem agora, certo? Então o Fabinho Soldado deve ser mantido como homem forte do departamento de futebol e aguardar os próximos passos. A informação que nós temos é, em 5 dias, o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, deve aí sim passar uma data para a votação dos sócios. Se os sócios votarem na maioria a favor do impeachment do Augusto, aí ó, beijo nas crianças, pode beijar a viúva, o Augusto Melo tá fora do Corinthians mesmo. E aí, Ronaldo? Então, a gente espera isso, a limpeza, né? Porque agora já começou, termina. A gente espera isso há muitos anos. Essa que é a verdade. E você falou que não quer o passado, as teias de aranha. Não, ninguém quer mais. Não, ninguém atura mais. Se caiu um lá dentro, já tinha um rondando lá. Que era o irmão do outro. Tava lá, rodando lá, o irmão. Mas não vai entrar de gaiato, tá todo mundo de olho. Agora a fiscalização Mas como é que foi recebido mais lá? do que foi. Na torre, como é que foi na no bar torre, da torre? lá na torre, caiu a bandeja, correu todo mundo. Então tá assim, não tem mais jeito, vocês não vão respirar mais. Não vai respirar mais. O Stabile, mandei mensagem pra ele ontem, falei com o Tuma hoje também, falei com todo mundo lá, ninguém vai respirar. Você falou com o Augusto? O Augusto eu falei com ele na semana passada, aí ele tava na correria, mandei uma mensagem, ele me respondeu, en passant. Mas é isso aí, cometeu erros gravíssimos, tem que ser colocado na porta para fora, porque ali não é lugar para isso. Ali é o lugar de uma nação, ali é o lugar que o torcedor... É só você olhar no semblante do torcedor, ver se ele está feliz ou não. Hoje é um capítulo triste, mas amanhã, quem sabe, depois de limpar tudo isso,
o torcedor não venha sorrir, sabendo que o seu time está sendo valorizado, também dentro do Corinthians. Porque o Corinthians é enorme, parece que do lado de fora. E ele tem que ser enorme do lado de dentro também. E as pessoas que lá estão, não estão sozinhas. Stabile não está sozinho, o Turma também agora não está sozinho. Vocês vão ter que agora corresponder esse fato que aconteceu agora aí, que foi feito um erro, ele foi corrigido em seguida. E agora não vai se tapar mal só com a peneira aí não. Porque tem muita gente fiscalizando, você pode ter certeza. Vai ter mais gente ainda encostando para fiscalizar, não para tomar de novo, hein? Porque vocês que estão achando que vão tomar de novo aí, não vai. Porque já tem CPF, já tem nome, já tem cara, já tem tudo. Até o facial já tem. Então na máquina vai apitar. O que acontece é o seguinte, Renata, aquele conselho que aprovou as contas do passado, ele não existe mais. 70% do conselho do Corinthians foi mudado. Com novos conselheiros, certo, Ronaldo? Sim. Entendeu? Então, por isso que está acontecendo isso. Que se fosse igual ao passado, que aprovaram um monte de contas que não poderiam aprovar... Mas vão rever as contas de 22, 23... É, mas já mudou tá agora. A capivara. Mudou agora, por isso que teve essa mudança no poder do Corinthians, do conselho. Entendeu? Mudou agora. Então, o conselho que apoiou foi o mesmo conselho que tirou quando estava errado. Isso é legal. Isso dá uma esperança para a torcida corintiana, né? Porque a grande preocupação agora do corintiano, o Ronaldo pode até dizer melhor, Ronaldo Ulisses também, é justamente essa situação... Chico. Eu vou confundir, desculpa. Não, pode falar de futebol de São Paulo, você quer saber o que é de São Paulo? Mas é justamente essa situação de que o Augusto saiu de forma totalmente justa. E é isso, né? Se for comprovado que ele fez todas essas coisas que está sendo julgado, é cadeia. É crime. Não é só no futebol, é crime, é corrupção. Além disso, agora o Corinthians não pode deixar voltar a turma que arrebenta o clube. Porque agora esses caras... Você viu o Duílio aparecendo como se fosse o herói? Não, meu Deus. Que isso, cara? Falando que era um dia triste pro Corinthians. Que vergonha. O cara que deixou 3 anos. inúmeras confissões de dívidas com empresários no apagar das luzes na saída dele. Um Vem falar que foi um oportunista. dia Então, triste, velho. a torcida, todo mundo tem que ficar ligado no Corinthians, porque essa turma vai querer voltar. Não pode deixar essa turma Ô, voltar. Duílio, dia triste foi quando você assinou com o Mano. Dia triste foi quando você deixou de pagar os caras e falando que era a melhor administração, Duílio. Confissão de dia dívida. Triste foi ver você ontem também lá. Esse que é o dia triste, tá? Pronto. Tá aí o recado. Porque esses problemas todos... O Augusto, gente, está afastado nesse momento. Pode ser processado, pode, por enquanto, indiciado. Tem que ser, né? Daqui a pouquinho ele vai ter que prestar defender. contas com a justiça e tudo mais. Agora, os problemas do Corinthians vêm de longa data e muita gente já esqueceu disso, não é? Então, agora é a hora de fazer essa limpeza bem profunda. Posso fazer uma correção? Sim. Cometi um equívoco aqui. O quê? Os conselheiros que aprovaram as contas de 23 são os mesmos, me desculpe. São os mesmos? São. Então eles vão puxar aquela conta lá de 23? Não Você vão. acha que vão, né? Tem que puxar, né? Será? As informações, mas já era um fato praticamente consumado que o Augusto seria afastado. Agora vai ter uma votação sem data definida para ver o que os sócios decidirão. Mas, por enquanto, ele perde poder, perde espaço e vamos ver o que acontecerá no Corinthians nesse meio tempo. Exatamente, Renata. É triste porque é a questão da credibilidade, que o Corinthians só não perdeu por conta do seu torcedor, que é o maior patrimônio que tem. Porque o Corinthians, fora, continua sendo muito, mas muito grande. Prova disso é o quanto consegue arrecadar, o que o torcedor faz com o Corinthians. Enquanto isso, nos bastidores, é pequeno, e muito pequeno. Se apequenou, né? E a gente vê o que vem acontecendo com o Corinthians. Então, a gente espera que, depois desse desenrolar aí, o Corinthians volte a ser grande também ali nessa questão da gestão, porque a grandeza do Corinthians não pode ser isso que nós estamos vendo, porque o torcedor ainda tem segurado essa grandeza do Corinthians, porque se for por conta desses caras aí que o Ronaldo fala, seria bem pior do que nós estamos presenciando aí. Cada vez eu me convenço mais e entendo porque o torcedor do Corinthians é chamado de fiel. Porque o clube muitas vezes maltrata o torcedor. E é um time que bota 40 mil pessoas todo jogo, todo santo jogo, independentemente do adversário. É impressionante o que a torcida do Corinthians faz por esse clube e o que os caras fazem com o torcedor. Renata, hoje tem jogo do Corinthians, uma decisão. E olha do que nós estamos falando. De um caso de polícia, de um presidente que foi destituído, de uma briga pelo poder, uma ganância terrível. E os caras lá na Argentina jogando, né, por uma classificação. Cara, inacreditável. É inacreditável. E eu acho que isso fica mais que comprovado, Renato, uma preocupação até do torcedor corintiano.
de que não existe uma influência muito grande, né, desses fatos ocorridos na política do Corinthians com o time no campo de jogo. Parece que o time não tem sentido muito. Isso aí acho até que virou uma rotina de tanto se falar nisso. Por conta de um cara. Jogado. Eu acho que o Fabinho Soldado é o dono do vestiário e que ele continue assim. E o Fabinho Soldado é ligado a quem? Augusto Melo. São parceiraços, tomam todas as decisões juntos. Pois Ele era o presidente do clube. E agora? E agora eu acho que não pode mudar. Não toquem não no tem que Fabinho mudar, Soldado. né? Não Chico, toquem nele. Os caras né? têm que entrar lá em campo para tentar classificar, para poder arrecadar dinheiro para esses caras aí, ó, para pagar o rumo que esses caras estão criando dentro do Corinthians, né? Imagine, porque... Sim, porque classificação dá mais receita. Exatamente. Então, o que é feito de maneira errada fora de campo, aí você tem que chamar os torcedores para tentar pagar a dívida, usar do sentimentalismo. Então, isso é uma vergonha. O Corinthians é impressionante, mas administrativamente, historicamente, ele não anda. Que coisa. É um É desastre. uma pena isso, porque é uma potência. Agora, só pra gente descontrair um pouco o assunto, faltou o bebê reborn. Quem é? De quem? Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi analisado. Não tem muito mais do que complementar em relação a isso, né? O que a gente sabe é que o Timão voltará a campo hoje, a partir das 9h30 da noite. Última rodada ali dessa primeira fase da Sul-Americana. Se o Corinthians precisa de um resultado ali para poder ele classificar, vamos lá, vou puxar aqui pra gente fazer a matemática. Sul-Americana, Timão tá em segundo. O Corinthians precisa vencer o Huracan para continuar em segundo no grupo. Até aí beleza, certo? Porque, mas se o Corinthians empatar, mas se o Corinthians perder, se o Corinthians empatar, ele vai a 9 pontos. E o América de Cali, que é o terceiro, tá com 7. Vai vencer certamente o Racing, vai a 10. Então o Timão tá fora. Se o Corinthians vence, ele vai a 11. Empata com o Huracan, que também tem 11 pontos. Porém, o Huracan tem saldo de gol melhor que o do Timão. Então, para classificar, o Corinthians precisaria tirar aí, fazer 4-0, 4 gols de diferença no Huracan. O Corinthians classificar direto para a próxima fase. Então, é bem difícil golear o Huracan fora de casa por 4-0. Eu acho bem improvável. Então o Timão mais tem grande chance de vencer fora lá e pelo menos ficar em segundo. Aí sim pegaria um terceiro colocado ali. O time ficou em terceiro na Libertadores, né? E aí disputaria mais um playoff ali, mais um pro Corinthians, jogos de ida e volta, para aí sim classificar para a próxima fase da Sul-Americana, ou seja, é uma matemática um pouco complicada, porém essa é a atual situação do Timão. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço, até daqui a pouco, valeu!